Olá, meu nome é Carolina, sou acadêmica do curso de Administração Pública na UDESC de Caçador e é um prazer estar com vocês em mais um episódio do SESMOcast, que é o podcast produzido pela turma de Administração Pública da UDESC. Você sabia que, em média, cada brasileiro gera cerca de 1 quilo de lixo por dia? Isso significa que em um ano, cada um de nós contribui com mais de 365 quilos de resíduos. Já parou para pensar no impacto que esse lixo causa no meio ambiente e na gestão pública? Então, meu nome é Eliane e no episódio de hoje nós temos a honra de receber o renomado professor Dr. Germano Gittler, referência nacional quando o assunto é sustentabilidade, educação ambiental e gestão de resíduos, com uma trajetória marcada pelo compromisso com o meio ambiente. O professor Germano já trabalhou pela transformação de realidades e pela educação do meio ambiente. O professor Germano é o idealizador do projeto e premiado Lixo Orgânico Zero, que está revolucionando a forma como lidamos com os resíduos das nossas cidades. Professor Germano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eliane. Isso aí. Hoje ele vai compartilhar conosco algumas atitudes simples de como gerar, mas que podem gerar grandes impactos e como os gestores públicos têm um papel fundamental na construção das cidades mais limpas e mais conscientes e sustentáveis. Vamos refletir sobre os desafios e as possibilidades do nosso papel como estudantes e como cidadãos e como futuros administradores públicos na criação de políticas sustentáveis e eficazes. Seja bem-vindo, professor Germano. Obrigado. Professor Germano, seja muito bem-vindo. Para começarmos, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória e como surgiu esse projeto do Lixo Orgânico Zero? Bom, eu sou professor, né, na área de horticultura, já desde os anos 1990, né, na UDESC, lá no departamento de agronomia, né, no curso de agronomia e depois também no curso de engenharia florestal lá de Lages. E como trabalhando com horticultura, né, a gente com frequência fazia hortas em escola. A gente tinha projeto de extensão universitária, né, hortas escolares. Isso desde 2004, 2005, então mais ou menos uns 20 anos que eu comecei a trabalhar mais efetivamente com extensão, assim, de forma mais oficial. E ali nesses projetos a gente sempre usou os resíduos orgânicos das cozinhas, né, das escolas, para fazer um adubo, fazer uma compostagem e tal, né, uma coisa mais simples. E só que horta escolar é uma coisa que estava difícil de rolar, né, gente? É um serviço pesado, né, para qualquer um, né? A gente vive num clima quente, úmido, né? Então não era fácil juntar uma turma de professores, às vezes algumas mães também que a gente chamava, né, com umas atividades fora do horário de aula, né? Porque é um serviço pesado, ele suja, né? A gente sua e não estava mais rolando. A gente tem que lembrar que né, são pessoas urbanas, né? Não é tão simples assim trabalhar com isso. E aí, né, eu comecei a pensar numa atividade nova, ou dar um remake, né, como a gente chama aí no projeto, né? E eu comecei a pesquisar mais a questão do lixo, né? E aí apareceram, né, como dados, esses aí que vocês apresentaram atualizados, que me impressionaram muito na época. Eu disse, pô, mas peraí, então, se eu trabalhar com esse orgânico aqui, né, e fazer um projeto mais específico para isso, né, eu começar a mudar o foco. Ao invés de, a gente usa isso na horta, mas o foco era a horta. Então agora o foco seria o resíduo orgânico, para daí também ter uma horta, né? A gente mudou o foco e simplesmente o projeto daí deslanchou, né? Aí as pessoas se interessaram mais, porque eu percebi que as pessoas tiveram mais envolvimento, né? Porque horta não é um problema, né? Quem quer faz, quem não quer não faz. 85% da população brasileira não se interessa por horta e jardinagem, viu, gente? Até gosta e acha bonito, mas não põe a mão. Agora, resíduo, né? Todo mundo gera, né? Para gerar resíduo basta você estar vivo, né? E quando você morre, você gera o pior resíduo que existe, que é um cadáver, né? Que não é fácil se livrar do negócio ali, de uma carne morta, né, de 80, 90, 100 quilos, né? Sai caro isso, né? Sai caro, tem consequências ambientais. Então, assim, eu pensei assim, poxa, eu vou lidar com um negócio que
né, que é problema para 100% de todo o mundo, né, não só a população brasileira, né. E aí a gente verificou que o lixo é um dos grandes problemas da humanidade, né. Se você botar hoje lá no Google, né, se fizer uma busca, né, Minas, aí, põe lá os grandes problemas da humanidade, big problems, né, vai aparecer lá guerras, fome, desastres naturais, né, racismo de tudo que é espécie e lixo. Então o lixo está entre os 5, 6, 7 principais problemas da humanidade. Vamos trabalhar isso aí, né? E a gente foi achando muitos parceiros no meio do caminho, né, apoiadores, né, e inclusive de órgãos públicos, né, que essas coisas vão aparecer aqui na nossa conversa, né, que começou a gente assim, a estimular e perceber que realmente pouca gente lida com isso. Né? E, professor Germano, e o senhor identifica, assim, poderia identificar quais estratégias que seriam eficazes para motivar a população a adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia? Olha, eu vou dizer, em relação ao lixo, né, Isso. basicamente a gente tem 2, 3 regras básicas aí. Né? A primeira, todo mundo é gerador de resíduo. Essa é a primeira coisa. A gente tem que ter uma consciência, porque da forma como é tratado o lixo hoje, aquela coisa mágica, né, de botar ali pendurado ali na cerca, aí vem a fada madrinha lá da coleta de lixo e aquilo some, né, e parece que, né, não tem mais, vamos dizer assim, o problema não existe mais, né, vai tudo para um buraco enorme, caríssimo lá, chamado lixão, um aterro sanitário, né, então assim, esse conceito tem que mudar, ele tem que morrer, ele não pode existir mais, né. E o segundo conceito é de que o resíduo, né, o lixo, ele existe por uma opção minha. Né? Aqui, ó, esse aqui, ó, ganhei de presente hoje, né? Então, algum dia, talvez, né, não sei quando, espero que demore muito, né, eu talvez não queira mais isso aqui. Né? Então, isso aqui vai virar lixo? Ou isso aqui vai voltar lá para a indústria, né? Porque aqui tem um metal de altíssima qualidade, né? Isso aqui vale muito dinheiro como reciclagem, né? Isso é um ácido inoxidável, aparentemente, né? O que eu vou fazer? Isso aqui só vai virar lixo se eu decidir se isso vai virar lixo. Dependendo de onde eu for colocar isso aqui, para quem que eu vou entregar isso. Se eu botar numa lata de lixo, como essas que tem no canto aqui desse ambiente, né, e vai misturar com outras coisas e ninguém vai reciclar isso aqui. Né? Então, a minha consciência de que isso aqui, né, só vai virar lixo e não vai voltar para a fábrica lá, né, para a indústria de plástico, né, de novo, se eu decidir, né, isso é um conceito que tem que ser inserido na população. Né? Então, o lixo é uma opção do ser humano, tá, gente? Né? Em administração pública, em se tratar de resíduos, a gente tem que deixar de ser paternalista. As administrações públicas são muito paternalistas e passam a mão na cabeça, né? Se alguém não recolheu o lixo hoje, quebrou o caminhão, deu um problema lá no serviço de coleta, uma greve, né? Como tem muito lá em Florianópolis, por exemplo, né? Passa 2, 3 dias, aquele lixo vai se acumulando nas calçadas, né? Tem lugar que as pessoas não conseguem mais nem passar depois de uma semana, né? O que as pessoas vão fazer? Elas vão xingar a prefeitura, vão xingar o serviço de coleta. Mas aquilo ali é deles, não é do prefeito, entendeu? Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Né? Nós somos responsáveis pelos resíduos, mesmo que a gente já tenha colocado isso dentro de uma sacola e colocado lá na rua para coleta. Nós continuamos sendo responsáveis. Se tiver um vidro quebrado ali, alguém se machucar, você é responsável. Se tiver misturado, que fez aquela meleca, lixo é uma meleca. Né? Ninguém separa lixo, né? Você separa resíduo na origem. Né? Se você fez a meleca, né, aquilo vai para o aterro sanitário. Foi a decisão tua. Ninguém decidiu por você. Porque ninguém vai tirar um plástico, um metal, um papel, um papelão de um local que tenha resto de comida misturado. Que de um dia para o outro já está fedendo, já tem mosca, já tem aquele chorume preto escorrendo, nojento. Né? Então tudo isso é consequência do comportamento cidadão. Isso que tem que mudar. Esses conceitos básicos. O lixo existe porque é uma opção do ser humano, ele não precisa existir. Né? Segundo, o resíduo é meu, né? E a solução é minha. Por isso que eu sempre pergunto, todas as minhas palestras, né? No final eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Se você encaminha tudo na tua casa, né, e você tem certeza que você entrega para a pessoa certa, que isso vai voltar para a indústria, que você faz compostagem, entrega para alguém que composta os seus resíduos orgânicos, você faz parte da solução. Se você não faz isso, ou se você não tem certeza para onde vai, eu separo, mas eu coloco lá na frente, mas eu não sei se... Né, então você faz parte do problema. Então nós vamos levantar a mão aqui. Né, levanta o braço quem faz parte da solução. Depois não pode se abster.
porque todo mundo gera resíduo. Então, e sempre é assim, mesmo nas palestras onde tem pessoas interessadas, né, que já estão buscando, né, saídas, né, mesmo ali a gente vê que no mínimo 80% ainda faz parte do problema. Né? Esse conceito a gente tem que mudar. As administrações públicas têm que ter foco em cima disso. Tem que tratar o problema como cultural. Ele não é um problema ambiental. Ele é um problema cultural de consequências ambientais, né? Como você leu ali, né? Quantas consequências tem isso aí, né? O custo hoje do lixo no Brasil, o custo de ter o lixo e das consequências da existência do lixo, hoje no Brasil é fácil alguma coisa entre 110 a 120 bilhões de reais. Não custa menos do que isso. O senhor acompanhou iniciativas do Lixo Zero em diferentes municípios. Quais desafios mais chamaram a sua atenção nesses métodos da compostagem e que oportunidades eles geraram para melhorar a gestão de resíduos? Olha, então vamos ver. Métodos de compostagem. Qual é a melhor compostagem do mundo? Vocês que já fizeram e já acompanharam o nosso trabalho. Agora eu estou perguntando. Qual é a melhor compostagem do mundo? É aquela que a gente consegue fazer. É isso. Sim. Né? E eu faço essa pergunta porque assim, a compostagem tem que ser desmistificada. Ela está muito centralizada em informações num grupo pequeno de pessoas. Enquanto o brasileiro não aprender a compostar como uma atividade comum, né, nós não vamos resolver o problema do lixo no Brasil. O orgânico é de longe o maior problema dentro do lixo. A gente tem que tirar o orgânico da jogada. Para tirar o orgânico da jogada, um monte de gente tem que aprender a compostar. Né? Eu faço uma comparação, assim, eu sou professor, né? Então a gente cria coisas didáticas. Né? Vamos imaginar que não existissem automóveis. Então olha o estresse que ia ser para a população se locomover. Não tem automóvel. Você pode ter outros métodos de locomoção, mas não tem automóvel. Então, individualmente a gente não consegue, a gente anda muito a pé, anda de bicicleta, né, os ônibus e trem estão superlotados. Aí apareceu alguém que inventou o automóvel. Eu disse, meu Deus, um negócio pequeno, relativamente pequeno, que a gente pode andar com isso, né, no meio da rua. Eu entro nele, vou para onde eu quero e volto ao horário que eu quero. Olha que maravilha. Uma solução. Vamos imaginar, né, que não existe automóvel e de repente alguém aparece com automóvel. Mas, veja bem, a pessoa, não, peraí, olha, aqui nós temos um volante, olha, é grande esse negócio, pesa 1 tonelada, é perigoso, anda muito rápido, né? Ele pode atropelar pessoas. Se você bater em algum lugar, você pode morrer. Olha que loucura, né? Um equipamento desse, né? E tem um volante, tem um acelerador, tem uma embreagem, tem um freio. Quando você dobra para um lado, tem que ligar um pisca para cá. Se você vai para outro, tem lá. Né, você tem que usar um cinto de segurança. Você tem um monte de controles que tem. Não, isso aqui não pode ser para todo mundo. Não pode. Né? Nós vamos estabelecer aqui que no máximo 3% da população vai ter automóvel. E os outros 97%? Eles vão ter que contratar alguém que tem automóvel para fazer as suas locomoções. Né? Estamos até tentando fazer uma coisa chamada Uber aqui, né? Que é aplicativo de urbano. Aí as pessoas pensam assim, né? Poxa, mas a compostagem é a mesma coisa, né? Todo mundo tem resíduo orgânico, todo mundo, toda casa, toda empresa, todo restaurante, todo bar, toda escola, como aqui, tudo tem, né? Mas não, só 3% da população vai compostar. Você vai ter que, você vai ter que mandar isso para alguém que vai fazer compostagem. Vai ter que botar num caminhão de alguém que vai fazer uma compostagem lá não sei a quantos quilômetros de distância, porque compostar é muito difícil. Não tem condição de fazer isso aí. Né? Você tem que juntar lá uma serragem, uma folha seca, né, uma maravalha, né, uma poda de árvores, né, trituradas aí, que tem aos montes, né, no meio urbano brasileiro. Não pode ser muito complicado. Né? É basicamente a mesma coisa. E eu digo para vocês que é infinitamente mais fácil dirigir um automóvel do que fazer uma compostagem. Eu sei porque eu faço os dois todo dia, né? Desde que eu me conheço por gente, ou desde que eu tenho... Ou uma questão de tornar um hábito, que isso você inclui então, isso no teu dia a dia, acaba se tornando simples, né? Existe um grande interesse em continuar mistificando e continuar restrito. Né? E vocês falaram ali um pouco mais de 1 quilo por dia, né, Carol? Né, que cada um produz, né? Mais ou menos metade disso, um pouco menos é orgânico, né? Então cada cidadão tem aí o quê? Umas 300, 400 gramas de orgânico por dia, né? Gente, para compostar isso 2 vezes por semana, se você vai gastar 5 minutos é muito. 10 minutos vamos colocar, 2 vezes por semana.
né? E dá para fazer num balde, dá para fazer em qualquer lugar, dá para fazer num apartamento, tem alguns macetes, algumas coisas, né? Então, assim, ele é infinitamente mais simples, mais fácil e infinitamente mais seguro e tranquilo do que dirigir um automóvel. Né? E olha quanta gente dirige automóvel. E aí, o que faz você achar assim que é simples assim? Qual que são as dicas que você dá? Porque é Você falou pode ser simples. num balde, coisa assim, né? Como é que é o processo assim que você considera que qualquer um pode... Tem 2 segredos a compostagem. É que não é segredo, né? A gente fala. É você misturar, porque o que você tem em casa, né? Os resíduos orgânicos, a gente chama de sobras orgânicas, né? São restos de coisas, né? Sobras, né? Orgânicas, como a gente chama, de coisas que, em termos nutricionais, são muito ricas, né? Qualquer casca de qualquer coisa, qualquer restinho de comida, né? Tudo que sai de uma cozinha tem muito nutriente dentro, apesar de serem coisas que a gente não come, como cascas, né? Mas tem as cascas, você sabe, tem até mais nutrientes do que as coisas que a gente come, né? E aí você precisa equilibrar isso com um material que tem pouco nutriente, né? Porque daí a gente ocorre o processo de compostagem. Se não misturar, vai dar aquele cheiro de azedo, vai encher de mosca, porque é tão rápido o processo, né? De um dia para o outro tá tudo cheirando de azedo, né? E já tem mosca em cima, né? Ainda mais no Brasil, que é um país tropical, né? É um processo... então a gente precisa equilibrar isso com outro material orgânico que tenha pouco nutriente e carbono sobrando. E como que você faz esse... Aí esse material fibroso aí que a gente encontra, né? Folha seca, serragem, maravalha, resto de jardinagem, né? Grama, essas coisas aí, né? Então a gente equilibrando os dois, mais ou menos no meio a meio, que eu digo, 1 quilo de material da cozinha, né? Das sobras orgânicas, com mais ou menos 1 litro, né, desse material seco, fibroso, bem misturado, bem arejado, né? Com o tempo, em questão de pouco tempo, 3 semanas, você tem um material todo preto, escurecido, que a gente chama de composto, né? Então é muito rápido o processo. E tem várias compostagens que você pode fazer num balde, numa caixa, no chão mesmo, como a gente faz nas escolas, né? Principalmente no chão, né? Que ele tem uma interação muito forte biológica, né? Com os micro-organismos ali do solo, que rapidamente isso deixa de ser como é que vamos dizer assim, potencialmente um lixo orgânico, né? Ele vira matéria orgânica do solo. E daí a natureza... depois... Aí a gente usa isso para plantar alguma coisa em cima, ou pode levar para uma horta. É muito simples, muito rápido, muito fácil. Ele perde 60% do peso. Então a gente falou aí, né? A produção média brasileira hoje está 380 quilos por habitante ano de lixo. Então a gente tem aí alguma coisa entre 150 e 180 quilos de orgânico, né? Mas esse material, se você fizer isso que eu falei, né? Fazer a mistura e botar oxigênio dentro, movimentar isso aí, né? E o oxigênio ele se dá, vamos dizer, misturando tipo as folhas secas, a serragem, isso? Ele dá o oxigênio e também dá o carbono que a gente precisa, né? Para daí aparecer esses fungos e bactérias que nos interessam, né? E depois vem tatuzinho, minhoca, aquela coisa toda que quem já mexeu no quintal sabe como é que é, né? Então esse material, né? Ele perde muita água, né? Ele perde carbono, inclusive, né? Esses bichinhos estão respirando que nem nós. Isso é vivo, gente, respira que nem nós, né? Igual o processo dos nossos pulmões, olha só, né? Como tudo é muito similar na natureza, né? E esses 150 quilos de uma pessoa, em 1 ano, isso aí vira 50 quilos de humus, então ele diminui muito o volume. 1 tonelada de sobra orgânica de uma cozinha, quando você, depois de compostar, ele vira 300, 350 quilos, 400 quilos no máximo, então... É um processo reducional, sabe? E você pode ir colocando de novo no mesmo, porque ele vai diminuindo. Se você colocou, ele ficou alto assim, ele vai diminuindo, você pode ir colocando no mesmo espaço. A gente tem feito muitas composteiras assim, mais ou menos o tamanho dessa mesa, assim, um pouquinho mais alta, né? Que parece uma gaiola gigante por causa de tela de metal, né? Está se adaptando muito isso a escolas e hospitais, principalmente no Brasil, né? E a gente consegue em um metro cúbico, aqui tem bem mais de 1 metro cúbico não dá nem metade dessa mesa aqui, né, do volume dessa mesa, a gente consegue colocar 25, 30 e poucos quilos por dia, durante 5 dias por semana. E nunca enche esse negócio. Quando enche aqui, lá embaixo, que já está 60, 80 dias, a gente tira e aí isso baixa e faz um ciclo, sabe? Coisas muito, muito simples. Olha, pessoas que nunca na vida compostaram 1 quilo de sobras orgânicas de cozinha. A gente tem aí, Brasil afora, aí, pessoas que a gente nem teve a oportunidade de visitar, só pela internet, né? Quem é que se dirigir um carro pela internet? Não dá, né? A compostagem a gente faz, e faz mais do que presencialmente, né?
A gente tem aí vários projetos aí de gente compostando 100 quilos, 150 quilos por dia, gente. Olha só, isso é quase o volume de uma empresa, né? Gente que nunca compostou, gente que não tem formação em agronomia, em biologia, em química, nada disso. Gente que trabalha né, em administração hospitalar, industrial, aí, trabalha com fluxo de materiais, né, de resíduos, né? E ao invés de botar num caminhão, né, viu, poxa, mas eu posso dar jeito nisso aqui, né, no nosso restaurante. Como aqui, por exemplo, a gente fez um trabalho muito bacana no final do ano passado na Tedesco, né? Tá lá, 70, 100 quilos por dia, não tem mais o lixo. Tem uma hortinha bonita, caprichada lá atrás do restaurante, que está consumindo 100%. E isso ia tudo para aterro sanitário de Caçador, não vai mais. Que nem assim, professor, a gente tem uma visão sempre que quando fala em compostagem, que, sei lá, forma aquele churume, que tem cheiro. O jeito que você criou, vamos dizer, o projeto que você criou, ele é diferenciado nesse sentido? Não, ele precisa das mesmas condições, né? Para não dar cheiro, para não dar mosca, ele tem que ter esse equilíbrio entre os dois materiais, que é a sobra orgânica e o material, quimicamente a gente chama carbônico, né? Porque tem mais carbono. É serragem, maravilha. A gente chama material fibroso mais seco, né? E depois oxigênio, durante pelo menos 20 dias, né? E aí o resultado acaba sempre sendo o mesmo, né? Você não vê mais nada ali que tenha cara de lixo. A compostagem bem feita, ela tem que ter 4 características. Ela não pode ter cara de lixo, né? Então sempre que a gente fizer uma mistura, a gente cobre com folha, cobre com serragem, para parecer uma pilha de folha e uma pilha de serragem, né? Ele não pode ter cheiro associado a lixo, né? Se você fez essa mistura legal e tem oxigênio, ele sempre vai ter aquela coisa de cheiro de mato molhado depois de uma chuva, sabe? Né? Então não pode ter cheiro de azedo. Cheiro de azedo é porque falta oxigênio lá dentro, né? Ele não pode ter inseto associado a lixo, ou seja, moscas voando, pousando, que fica extremamente desagradável, né? Além de serem vetores, né? E ele não pode ter, também que você citou, líquido associado a lixo, né? Que é aquele chorume escuro, preto, fedido, né? Então, se tiver ok para essas 4 perguntas, toda compostagem que você fizer é uma compostagem bem conduzida, né? E quando surgem os problemas, as soluções sempre são as mesmas. É botar mais carbono ali, mais serragem, é misturar bem e tal, você vai ver que em 5 minutos o cheiro já desaparece. Professor Germano, ainda sobre educação ambiental, pela sua experiência, falta consciência ambiental para as pessoas, pelo fato delas ainda não compostarem em grande quantidade, ou a educação ambiental pode ser a chave para mudar o cenário e transformar os hábitos da relação ao uso do descarte correto dos resíduos? Como o senhor vê isso? Tem, assim, nos últimos anos, aí não sei se foi por causa da pandemia, mas assim, o processo se acelerou, né? Assim, já não entendo de responder a tua pergunta. Tem mais gente que sabe o que é compostagem. Lá em Lages, né? Durante a pandemia eu estava lá em Lages, né? E as análises gravimétricas que a gente fez do lixo de Lages foram os valores mais baixos de resíduos orgânicos dentro do lixo da cidade. Né? A média do Brasil hoje é 45%, 50% de orgânico. Nós tivemos gravimetria lá em 2020, né, no primeiro ano da pandemia, que deu 21%, menos da metade da média nacional. Não existe gravimetria com esses valores no Brasil. Não sei, não vou dizer porque eu não conheço todas, mas cidades como Florianópolis, né, que estão aí há 20 anos com o projeto, né, querem chegar estão com 35% de orgânico. Mas há 10 anos atrás a gente já estava com menos do que isso aí lá em Lages, né? Só trabalhando nas escolas, né? Então, com esse projeto. Com esse projeto, né? Então, assim, hoje a gente vê assim, a gente fala em compostagem, já não é uma palavra estrangeira para as pessoas. Pô, o que é isso, né? Grego, né? Tá rolando. Eu acho que por causa das mudanças climáticas, a coisa ambientalmente está muito agressiva no mundo inteiro, né? As pessoas estão... Puxa, por que a gente não fez o que devia fazer há 10, 20 anos atrás agora? Está se criando uma consciência, né? A palavra acho que não é exatamente essa. As pessoas, elas têm consciência. O que está faltando isso aqui, que é sensibilização. O que é sensibilização? É fazer isso que vocês fizeram. Elas vão fazer alguma atitude, alguma ação que pode resultar em coisas positivas, né? Porque o que é... eu estou consciente. O que você está fazendo? Não estou fazendo nada, mas continua consciente, entendeu? Sim, é verdade. E isso tem bastante, infelizmente. O que falta é sensibilização mesmo, sair da zona de conforto.
o que eu posso fazer, né? Se que cada eu posso um fazer. fizer um pouquinho... Ah, eu vou fazer um projeto, eu vou apoiar um projeto, eu vou participar de um projeto, né? Que faz isso, sabe? Que é o que vocês estão fazendo, já fizeram, inclusive, bastante, né? A gente já fez em parceria, né? E então tá faltando acho que a palavra certa é essa, é sensibilização. Isso ainda falta. As pessoas têm que tem que assumir aquilo que a gente falou no começo, né? Que certas coisas são problemas e eu faço parte do problema e eu tenho que sair dessa situação de sair né, de fazer parte do problema para sair para parte da solução, né? Eu que gerei, eu vou tentar achar uma solução, né? Buscar uma forma de no mínimo, resolver. né, Carol, assim, como é que eu vou dizer assim, participar da solução, vamos dizer assim. Eu tenho que ter algum grau de participação. E no orgânico, já vamos dividir aí, né, os resíduos, né, os recicláveis e os orgânicos, né, os recicláveis secos, né. Nos orgânicos, vamos dizer assim, o percentual que você vai participar dessa solução é muito maior. Porque assim, ó, se a gente pegar qualquer resíduo reciclável seco e você entregar para um catador, aquilo vai chegar na indústria. Entrega isso limpo para ele, para você ver. Vai chegar, ele ganha dinheiro com aquilo, ele não vai, né? É só você combinar. Tem na frente da casa de todo mundo, né? No Brasil inteiro isso aí, né? E agora o orgânico, não tem ninguém que compra, que coleta orgânico. Orgânico não tem valor, né? Então, no caso do orgânico, a gente tem assim vamos dizer, o compromisso que a gente tem com a solução, ele é proporcionalmente muito maior. Para mim é perto de 100%. É teu, você tem uma casca, um resto de comida, você tem que dar jeito nisso aí. Ah, mas eu não vou fazer em casa. Então arrume alguém perto da tua casa que vai fazer, sabe? Eu acho que o governo, as administrações públicas, elas têm que ter orientações e oferecer essas soluções. Mas quem vai solucionar realmente, em grande parte, se não 100%, é o cidadão. E assim, ó, em questão do poder público, assim, a responsabilidade, você acha que o comprometimento, a responsabilidade, assim, tem que partir dos gestores públicos? Os gestores públicos têm que botar isso no programa das escolas. Toda criança de 4 a 9 anos tem que ter aula de compostagem. Eles têm que levar isso para casa. E eles levam. Aí vai uma característica que eu acabei de falar agora, né? Ouçam quem tem experiência. Nossos projetos mostram que uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, quando ela leva isso para casa, os pais compostam. Os pais vão deixar de ter lixo em casa. Esse projeto sabe? É levado para dentro da sala de aula? Sim, ele é muito simples, barato, a sequência da gente levou tempo para descobrir, sabe? Mas uma criança que vê que realmente é a solução, isso vira lei. Quem é mãe, né? Vocês duas são mães, eu sei. Uma criança de 5, 6 anos com uma informação dessa, ela chega em casa e não tem, meu amigo, não tem. Você vai ter que assimilar isso como um hábito na tua casa. Então, as crianças menores que 9 anos, elas são os grandes modificadores dos adultos. E aí não é só pai e mãe, não. É padrinho, madrinha, avô e vó, tio. Né? Isso aí a gente tem N exemplos de crianças que mudaram completamente as famílias. Tá? E de gente que não estava nem pensando em deixar de gerar lixo. Né? E as crianças levaram isso com muita eficiência para dentro de casa. Então tem que ter. Se você pegar uma cidade aqui como Caçador, só os próximos 15 anos, todas as crianças de 4 a 9 anos vão ter esse conceito em casa e nós vamos verificar o nível que isso está sendo levando para as famílias. Daqui a 10, 15 anos o lixo passa a ser um problema desse tamanho dentro da administração pública. E hoje, depois de saúde e educação, é um dos maiores. É onde mais se gasta dinheiro nas administrações hoje no Brasil, depois daquelas obrigações, né, que tem legais de saúde, educação e outra, aqueles repasses, é o lixo. Né? Olha que absurdo, né? Literalmente nós botando dinheiro no lixo. Né? E eu tenho mais uma perguntinha para você. Quais tendências e inovações o senhor acredita que os gestores públicos devem adotar para fortalecer as ações de sustentabilidade nos próximos anos e garantir que eles continuem, mesmo depois com as mudanças tipo dos prefeitos, né? E das equipes de... Em todas as áreas de sustentabilidade? Vamos dizer assim, para tentar melhorar essa parte da sustentabilidade, assim. O que você acha que... Primeira coisa, que eles têm que adotar? Tem que trabalhar consumo. As pessoas não podem mais consumir da forma como consomem. Elas têm que saber o quanto custa ambientalmente comprar mais do que precisa, ou consumir coisas, né? Por exemplo, né? Um carnívoro, né? Alguém que come carne, pesa no mínimo 5, 10 vezes mais ambientalmente do que uma pessoa que só come vegetais. Mas isso é óbvio. Então, né? Nós somos aí um dos maiores exportadores de proteína animal do mundo, né? Mas realmente é
é o principal responsável pelos gases de efeito estufa. Se a gente vê todos os problemas climáticos, como teve ano passado no Rio Grande do Sul, né, o maior responsável, proporcionalmente, é o setor pecuário dentro da agropecuária. Né, isso no mundo todo, tá? Né, e o que acontece aqui, lá do outro lado do mundo, não adianta, a atmosfera é a mesma, né? Então a gente tem que começar a discutir isso e botar isso, né, em ordem. Então o consumo tem que ser muito bem pensado, né? Os produtos que a gente, né? Se hoje a gente tem a opção de ter carro elétrico, né? Ou a gente tem a opção de produzir álcool mais barato, então não tem por que a gente estar consumindo petróleo para andar de carro. Sabe? Isso tem que ser colocado. Olha quanto que pega todos os municípios, os governos estaduais, federal, o que se consome de combustível nisso aí. Esse pessoal todo devia estar colocando álcool no carro. Né? E já marcando data para não ter mais carro movido a combustão, né? Mas tem movido elétrico. Né? Que por mais que se fale contra, é infinitamente mais sustentável do que qualquer carro a combustível, inclusive álcool. Né? Então todas essas características têm que ser levantadas. Né? Não tem como você chegar numa repartição pública e ter um copo descartável lá, gente. Chega, acabou, não tem. Tem que ser que nem vocês aqui, ó, as canequinhas. Sabe, essas coisas básicas, simples, né? Nada de descartável. Tem uma cantina ali, certo, tem só 10 quilos de orgânico por dia, não vai para ter. Vai achar um cantinho, vamos fazer uma composteira e vamos livrar, né, o peso, né, do Estado ali, da prefeitura, em cima daquele orgânico que está sendo gerado ali, tá, gente? Essas coisas têm que ser consideradas, sabe, gente? Tudo em detalhes, né? O prefeito de cada cidade tem que ter lá do lado do seu gabinete, tem que ter uma composteira para botar o cafezinho ali da prefeitura. Ele tem que dar o exemplo, eu sou o gestor maior, eu tenho que dar esse exemplo, é minha obrigação. Senão nós nunca vamos chegar num ambiente sustentável, gente. Não tem como. Cada um fazer a sua parte, né? Buscar. Ciclovia, mas em todo lugar do Brasil tem que encher de ciclovia, gente. Bicicletinha elétrica que custa aí 3, 4, 5 mil reais, mas nós temos que vender isso a rodo, gente. Né? Esses transportes aí de 2, 3, 5 quilômetros dentro da cidade, nós temos que ter bicicleta para um lado e para o outro, seja elétrica ou não. Eu falo elétrica porque eu não estou mais muito afim de pedalar, né? Tenho 60 anos, então eu quero um motorzinho aqui, me ajudando. E aqui, com esses morros, né? Todos, né? Verdade. Né? Então, assim, tem, mas é uma série de coisas que todo mundo tem que estar atento, sabe, para essas coisas, né? Tá, e o senhor acredita que, com relação à legislação, o senhor considera especialmente importante e essa legislação ela facilita esses obstáculos para que os municípios aderem para avançar Com essa certeza, pauta? e vou dar um exemplo de Caçador, né? Sim. Foi aprovado no final do ano passado e em breve, né, estão trabalhando para colocar em funcionamento a lei de grandes geradores, né? Que hoje você vai ver um mercado aí que produz 200, 500 quilos de orgânico aí por dia, né? Ele produz 500 vezes mais lixo do que uma família. Vai ver na taxa de lixo se ele paga um valor 500 vezes maior. Mas não, às vezes não paga 10 vezes o que paga. Então nós temos hoje o cidadão brasileiro, ele subsidia o grande gerador urbano de lixo. Você poderia explicar o que seria o grande gerador? Grande gerador é quem produz mais de 100, 150, não tem um número certo, 100, 150 quilos ou litros de resíduos por dia. Aí pega a maior parte de restaurantes, bares, mercados, né? Pega todo esse pessoal aí dentro do ambiente urbano, né? E eles não podem usufruir do sistema de coleta pública. Né? Não pode. Eles têm que ter um esquema diferenciado, porque o próprio nome diz, são grandes geradores. Então eles têm que entregar para um reciclador oficial, eles têm que entregar para alguém que composta, ou eles montar uma estrutura de compostagem, que é muito simples de fazer isso, a gente tem feito bastante isso, né? Aí Brasil afora, né? Com grandes geradores. E esse é um exemplo. E Caçador está entrando nessa, graças a Deus. Isso depende totalmente do apoio Sim, dos depende de Câmara de Vereadores, né? Do prefeito. Isso aí não tem partido, né, gente? Isso aí todo mundo é gerador e todo mundo vai ter que resolver esse problema. Não interessa quem é prefeito, quem não é, quem é governador. Isso é uma coisa. Tem que tirar esse peso aí, né, dessa todos questão por uma causa todos também, por uma né, causa, comum, né? E abrir espaços, né? Eu sou muito favorável ao quintal de compostagem, né? Que é o que eu faço na minha casa. Sim. Eu recebo lá de 27 pessoas, além da minha família, né? Um prédio vizinho da minha casa, né? Então eu estou tirando lá 2, 3 mil quilos de lixo orgânico do aterro sanitário por ano. E eu queria ser remunerado por isso. Eu só não sou, além de não ser remunerado, eu ainda pago taxa de lixo, né? Eu não tenho lixo na minha casa. E livro lixo é de mais 27
pessoas, né? Do prédio do lado da minha casa, né? Então a gente tem que começar a remunerar essas pessoas. E tem muita gente aí que estaria... pessoas que vão ganhar quanto? Vão ganhar 1.000, 2.000 por ano, né? Mas, né, vão fazer com prazer, porque muita gente já faz isso. Vamos incentivar isso, vamos oficializar, né? Então ter perspectivas de negócios dentro claro que também, tem. Né? Para o orgânico, principalmente, você tem que ter um sistema que a gente chama capilarizado. Distribuído assim. Você vai lá, entra no aplicativo, eu quero entrar, tô vendo que a minha cidade aí, eu quero fazer uma coisa com 1 quilo de orgânico por dia aqui na minha casa. Aí você entra no aplicativo e diz, poxa, mas aqui, 2 quadras daqui, tem um senhor aqui que tem horta, ele faz, ele quer receber até 5 toneladas por ano. Eu vou lá 2 vezes por semana e levo meu baldinho para ele, pronto. Tá resolvido. E ele vai receber, ao invés da prefeitura pagar uma empresa enorme para botar tudo num buraco, produzir metano e ficar cada vez pior a condição atmosférica, né, climática do mundo, não, eu vou botar lá e isso aí vai virar alimento, ao invés de virar metano. Exato. Simples, extremamente simples de organizar isso aí. Tem uma última perguntinha, então. Seria uma inspiração para um futuro lixo zero, né? Professor, então assim, para a gente fechar com chave de ouro, né? Que mensagem o senhor deixaria para inspirar tanto os gestores públicos quanto a população a se comprometerem com a sustentabilidade, né? Na verdade, com essa parte da compostagem, né, do lado mais ambiental, e se engajarem ativamente no projeto Lixo Zero, ajudando a transformar o nosso futuro. Olha, eu vou tentar fazer isso numa frase, né? Dizer assim que o futuro sem lixo ele não é uma opção, ele é uma certeza. Então, quanto mais as pessoas demorarem para aderir isso aí, pior vai ficar para quem tomou essa opção, né, de não aderir. Né? Isso é uma questão de... Como muitas outras coisas que, né, que eram normais, né, há 100 e poucos anos atrás, era normal você ter uma pessoa, né, negra amarrada lá no fundo do quintal, numa corrente, e você tinha o direito de ir lá e matar essa pessoa quando você quisesse. 100 e poucos anos. O que é 100 e poucos anos na evolução do ser humano? Não é nada. Né? Então, daqui a 20, 30 anos, no máximo, as pessoas vão olhar para trás e dizer assim, meu Deus, como que o ser humano convivia com lixo? Eu espero que sejam só 20 ou 30 anos, né? Que a gente não esteja com os mesmos problemas daqui a 50 anos, né? Então, assim, a questão é essa, né? Mas é uma coisa muito avançada. Pessoal, não é não. Não é não. Hoje nós temos inteligência suficiente para admitir que um futuro sem lixo, um futuro com lixo, é totalmente inviável. Já é hoje, né? A gente, do meu ponto de vista, a gente não tem mais como reverter as condições, né, de mudanças climáticas, infelizmente. Né? Então nós já estamos pagando juro, né, para aquele empréstimo que nós já estamos negativo lá na frente e o juro está alto e ninguém está fazendo nada para negociar lá com o banco. Né? Então vamos se enforcar todo mundo aí. Infelizmente nós estamos, né, nesse momento. Né? Mas a questão do lixo... E assim, você pode começar hoje, né? Você não precisa adquirir uma tecnologia para isso, você não precisa, né, fazer uma prestação, você não precisa gastar dinheiro, não. Basta se informar e você começa a fazer parte da solução, né, e deixa de fazer parte do problema. Com as dicas que você passou, tudo já dá para... E tem, né, tudo na internet, né, Carol? Tem lá um monte de vídeo, nossos, de outros... Nossa, tem muita coisa boa na internet, é só você... E aí você gastar lá 5, 10 minutinhos por dia da tua vida que você consegue resolver. Porque as pessoas são tão ocupadas, né, para ver um jornal que só noticia porcaria, coisa ruim, ou pela metade, né, que é o que mais se faz hoje em dia, ou ficar assistindo uma novela que também só tem mensagem ruim naquele negócio, né? Para isso as pessoas, infelizmente, têm tempo, né? Bom, então, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso SESMOcast. Gostaríamos de agradecer ao professor Germano por compartilhar a sua trajetória inspiradora e nos mostrar que é possível transformar a realidade com conhecimento, compromisso e ações práticas. Também deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos professores João Marcelo Pereira Ribeiro e a Jussiele Marta Baldissarelli, por todo o incentivo, à reflexão crítica e ao protagonismo dos estudantes na construção de iniciativas como essa. Legal, gente. Então, assim, a você que nos ouviu até aqui, continue refletindo.
aprendendo e questionando. O futuro da administração pública também passa pelas escolhas que fazemos hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês e acredito que a gente pode iniciar hoje mesmo algum projeto. Com certeza. Né? Gostei dessa frase. Projeto consciente. Essa foi de improviso, ficou ótima. Obrigada, gente. Valeu, Obrigada, gente. Um até. abraço. Tchau.